No Tô Com Elas dessa semana, estamos recebendo o Dr. José Luiz Oliveira Júnior, sócio proprietário da UES Advogados e também especialista em vários ramos do direito. Coordenador jurídico da Africanize e também das Negras do Ziriguidum, essa daí é nova, você não sabia, e da Associação Nacional da Advocacia Negra. Ah, bacana, doutor. E também forte atuante dos direitos da população negra e carente, não é mesmo, doutor? Na verdade, seria dos direitos humanos em si, né? Infelizmente, eles acabam sempre tocando as pessoas que têm menos facilidade e acesso às possibilidades que estão aí na sociedade, né? Infelizmente. Doutor, receba as minhas boas-vindas, receba as boas-vindas da doutora Luciane e da doutora Andresa. Sempre bom estar aqui, especialmente com mulheres decididas e que sabem o que querem fazer e principalmente fazem acontecer, né? Porque existe uma diferença entre conhecer o que tem que se fazer e efetivamente se fazer, né? Bacana isso. Bom, meu parceiro, meu irmão de tantos anos, toca aí. Essa parceira mesmo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Já é uma pauta que a gente já está, né, tentando trazer já há um tempo para cá. Já discutimos isso já. Pois é, várias vezes, né? E com certeza é um orgulho enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Vamos polemizar o que temos. Bem-vindo. Queríamos obrigado, muito Luiz. a sua presença aqui. Bacana. Certeza que você vai trazer muita informação, muito conteúdo. Você é um cara extremamente inteligente. A gente fez questão de tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Eu agradeço. Só tenho a contribuir com vocês. Isso aí, bora. O que temos de polêmico? Vamos polemizar. Primeiro, conta um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá. Se for para falar de trajetória, é algo complexo. Já é um próprio podcast, né? Na verdade, algumas coisas a gente pede para acontecer, outras coisas acontecem naturalmente, mas se for observar, acho que a interação com as pessoas, o que faz a gente chegar até aqui, a gente tem uma certa facilidade de compreender, digamos que as regras do convívio social e saber se adaptar às pessoas. É justamente o que eu tento passar para essa galera que não consegue entender, como poderia dizer, o quebra-cabeça da nossa realidade, que, diga-se de passagem, se vocês pararem para pensar, já estou divagando demais, né? Mas enfim, é isso. Desde muito jovem, para a gente falar sobre trajetória, e também para não fugir do que você me perguntou, Mércia, eu sempre tive a consciência de que eu deveria entender o meu círculo para poder ter possibilidades. Isso foi feito à força. Isso não foi porque eu quis. Eu cresci numa rua no Tucuruvi que era de colônia portuguesa, só tinha português feirante na minha rua, um monte. E eu passava situações, digamos que eu não compreendia. Vou dar um exemplo para você. Os meninos faziam aniversário, eu não podia subir lá na casa deles, eu não entendi o porquê, entendeu? Só podia brincar com eles na rua, também não entendi o porquê. Meus pais sempre foram pessoas que não me protegeram, na verdade me jogaram muito pro mundo, eu até agradeço, mas também eles não ficavam deglutindo determinadas coisas, não ficavam ruminando determinadas coisas, eles eram meio rolo compressor para se viver. Uma realidade bem de pobre mesmo, que, diga-se de passagem, se você não fizer, você é subjugado pelo capital e pelo que está à sua volta, ou seja, você vai ter que sobreviver dentro dessa realidade. Só que com o passar dos anos a gente foi entendendo como era um círculo de realidade, até que eu compreendi que a única possibilidade de se crescer na vida seria aprendendo. E esse aprendendo, ele estava sobre diversos aspectos, sobre educação, sobre formação educacional mesmo, técnica, estudando, fazendo cursos, aprendendo, ou seja, jogando o jogo do que a gente pode chamar, e diga-se de passagem, eu não acredito, que é chamada meritocracia. O que eu acredito é no mérito, é diferente. A gente pode entrar inclusive nessa discussão. Até porque meritocracia vem de um livro inglês chamado Rise of Meritocracy,
que é um livro que fala justamente, é uma crítica, que fala assim, porque eu tenho sangue inglês, eu mereço o trono. Eu não tenho sangue inglês, eu tenho que ser plebeu. Na verdade, é uma crítica que se utiliza de forma totalmente transversa, mas é um outro assunto. O fato é que isso foi abrindo a minha mente e fui jogado como eu poderia dizer, no arcabouço das castas que ainda existem, especialmente no nosso país. Como assim? É simples, na pirâmide social, você está lá embaixo. Se você não tem quem abra seus olhos para te gerar novas possibilidades ou oportunidades, você vai continuar lá. Eu tinha o perfil do cara negro, alto, forte. Eu ia ser segurança, vigilante, qualquer coisa do tipo que supostamente não precisasse utilizar o intelecto para desenvolver qualquer coisa. Eu percebi que isso era muito jogado para mim, muito. Num primeiro momento isso foi interessante, porque eu transformei o limão em caipirinha, porque a limonada tá careta, né? Já foi o tempo. Melhor caipirinha. Só que com o passar dos anos, e trabalhando, porque eu trabalhei nessa passagem, minha mãe empregada doméstica, meu pai pintor, estudaram até a 4ª série do 1º grau, eles não tinham do antigo, eles chamavam de grupo, né? Grupo colegial, uma coisa bem... escolar, né? Grupo escolar, um negócio bem antiquado. E ainda assim, com a pequena formação deles, eles me orientavam nesse aspecto. Filho, tem que estudar. Como? Não sei, mas tem. Sabe assim? Não sei o caminho, mas esse é o caminho. E aí algumas pessoas, e aí é o que eu digo, né? Você pode ter todas as possibilidades, mas você também tem que dar um pingo de sorte. E aí a gente vai definir o que é sorte. Sorte, na minha opinião, você está preparado para aquela oportunidade que vai surgir para você, mas não necessariamente você construiu aquela possibilidade. Às vezes ela surgiu, o trem surgiu, você pegou. Então algumas coisas foram acontecendo nesse aspecto. Minha irmã eu tenho uma irmã mais velha, que ela foi para o Tribunal de Justiça, ela começou a me incentivar a estudar, falou, você tem perfil de direito, ou seja, eu não fui fazer um estudo de carreira para ver, não, quem fez isso foi a minha irmã para mim, quem me incentivaram foram outras pessoas, você tem essa linha, não, você é da área de segurança, então vai ser policial, fui ser policial, consegui, passei muito bem num concurso e tal, não me adaptei porque eu tenho uma grande dificuldade de respeitar regras, grande dificuldade de seguir, digamos que, protocolos. Tenho muita. A única possibilidade que eu me encontro e que eu consegui sobreviver e viver foi justamente quebrando esses paradigmas. Eu gosto muito disso. É uma forma de existir para mim. Até eu chegar no direito, e o direito não era ligado às causas sociais, sempre tive uma visão enviesada para o capital. Hoje eu compreendo que foi necessário. Por quê? Porque, querendo ou não, infelizmente, às vezes até para a gente pensar, a gente precisa ter estrutura. É muito fácil, por isso que eu compreendo que a maioria das entidades, os entes que estão aí desenvolvendo as mentalidades para, vamos ajudar o terceiro, seja grupo XPTO, grupo Y, Baraná, eles precisam ter fundo, ter renda, ter gente qualificada, mas para isso como a gente chega no capital. E gostando ou não, pessoal, é o grande divisor de água, senão nós também não estaríamos aqui. Nós estamos bem vestidos, alimentados, num lugar estruturado. Para isso existe um custo, existirá um custo, ou seja, isso é perene, é nessa linha, é aqui que eu chego e me reencontro com essas questões nas quais eu posso olhar para trás e acabo me tornando referência. Não gostaria, não foi uma coisa que eu fui atrás, isso surgiu naturalmente aconteceu um caso bombástico aqui, que foi o caso do menino amarrado nos pés e mãos, eu ser chamado, e aí depois o Brasil inteiro me reconheceu, porque é fantástico, né, pessoal? Sai no Fantástico uma vez, ferrou. Saí lá 11 segundos, amigo meu que estava na Inglaterra me viu, amigo do Prezinho me viu, e aí o Brasil inteiro começou a me chamar nesse aspecto, e eu meio que sem querer me tornei referência nisso, mas agora é uma questão de responsabilidade, né? Se é te dado algumas coisas, você precisa entender exatamente o que você vai fazer com elas e principalmente as possibilidades que isso pode gerar para você. É isso.
Dr. José Luiz, entre N especialidades do direito que você tem, uma delas é o direito médico e da saúde. Unindo a causas, as questões da diversidade, inclusão, equidade, o jovem, a criança, o profissional, ele já tem as suas limitações desde o ventre da mãe, quando ele nasce, quando ele está dentro de um círculo de minoria, certo? Sim. A partir do momento que ele decide a vida dele num vestibular, numa carreira da área da saúde, essas minorias normalmente não estão enquadradas nos bancos de uma faculdade de medicina, de psicologia, né, de área de saúde de uma forma geral. O senhor acredita que a lei de cotas hoje, ela abrangendo apenas um grupo restrito, que não estão incluso o LGBT, ela é justa ou ela consegue pelo menos descaracterizar aqueles bancos de medicina que são todos brancos, todos de alta classe? Adorei, uma pergunta bem interessante, né? Ela exige uma resposta bem complexa. Sempre existiu cota muito antes das que a gente tem falado para a população negra. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu lembro bem, quando eu fui coordenador da Educafro, a gente tinha um estudo e verificava qual que era a média da renda per capita, por exemplo, dos estudantes dos 3 cursos mais, a gente chama de 3 cursos bases da faculdade, da universidade: Direito, Medicina, Engenharia. Pegava esse trio e fazia um levantamento. Era uma renda per capita muito alta, superior à população. Ou seja, normalmente de pessoas que advinham de colégios de qualidade. Vamos lá, um Augusto Laranja, Dante Alighieri, e por aí vai. Colégio Porto Seguro, enfim. Mas eles já teriam condição de pagar uma faculdade particular, uma excelente faculdade particular, mas eles preferiam, obviamente, uma faculdade pública, pelo renome, enfim, todo o know-how aí que a faculdade pública fornece. Veja bem, a partir dessa mentalidade, o que a gente pode imaginar? Ninguém nunca questionou, porque, mas só tem playboy fazendo medicina. Obviamente, primeiro, porque é um curso relativamente caro, estruturalmente falando. Eu não preciso dizer para ti, até justamente essa pergunta lhe é pertinente até pela área de atuação da sua, que é como cirurgião dentista. Você sabe, por exemplo, diga-se de passagem, parece até que o curso de odontologia é até mais caro com relação ao material que você vai utilizar durante toda a sua formação para você ter esse tipo de atuação. E, diga-se de passagem, também está muito ligado ao que a gente pode compreender como a mentalidade de quem coordena esses cursos. A gente discute hoje, por exemplo, sobre cota racial com um viés muito negativo. Mas o que a gente nunca pode esquecer é o seguinte, que hoje se discute o assunto, antes sequer se discutiu o assunto. Então assim, ele não servia nem para uma roda de mesa dessa. Então se você parar para pensar, ele já é positivo por excelência, porque a gente discute isso, porque antes não se discutia isso. O que você está falando hoje, Márcia, é você discutir um status quo do evento que mais afetou a nossa sociedade hoje, que nós vivemos, o capital. Qual? Que é a escravidão. No Brasil é a escravidão, porque nós tivemos quase um pouco mais de 500 anos, quase 400 de escravidão. Então é mentira você falar que esses efeitos não foram perniciosos e você tem reflexo nele até hoje. A gente fala de segurança pública por causa disso, a gente fala de saúde por causa disso, de educação por causa disso, é tudo reflexo disso. Por quê? Porque simplesmente os bens e meios de consumo, eles é simples, você pega aqueles livros das grandes fazendas, tinha um livro e tinha lá 400 escravos trabalhando. Óbvio que aquela fazenda ia estar linda, muito bem pintada, tudo cortadinho. Estava todo mundo trabalhando, você ganhava absolutamente nada. E assim, formando as primeiras mazelas do Brasil, como por exemplo, leite sexagenário. O cara que chegasse a 60 anos, era um sobrevivente, estava acabado, porque o cara trabalhou a vida inteira sem ganhar um centavo, a troco de comida, a troco de lavagem. Então, e assim, sabe o que eles se transformaram depois de 60 anos? Nos primeiros mendigos do Brasil.
Porque ele ia fazer o quê? Não tinha mais função, ia ser jogado de lado, não tinha nenhum tipo de serviço público para essa pessoa. Vamos lá. Os primeiros meninos de rua surgiram com a lei do ventre livre. Olha só que louco isso que a gente está falando. A lei do ventre livre, ai, que coisa linda, né? A gente observa as questões e não observa o resultado social disso. Ai, o pai é escravo, o filho não é tão bonito isso, viu como a gente é bonzinho. Só que você pega o filho e joga lá na PQP. Vai fazer o quê, essa criança? Vai ser o primeiro menino de rua, vai se reunir com os outros lá que tiver essa mesma situação, não vão ser educados para absolutamente nada. Eles vão ter que furtar mesmo, vão comer o quê? O seu estômago está tentando te matar todo dia, você precisa saciá-lo, senão ele vai matar você. Entendeu? Então, assim, mais ou menos nessa linha. A gente está falando sobre essas questões, só que mas o que essas questões têm a ver com o curso de medicina? É muito simples. A gente precisava de uma elite para existir aqui, e aí você forma toda uma estrutura a partir disso. Desde a coroa portuguesa fugindo lá de Napoleão Bonaparte, lá, vindo com Dom João VI para cá, Carlota Joaquina, cheio de piolho, chegando aqui de cabelo curtinho, a mulherada achando que era, é moda lá em Paris. Não, é porque eles passaram uma viagem lá, encheu a cabeça de piolho da mulherada, tiveram que cortar tudo. Para você colocar aqui uma elite e a gente fazer, por exemplo, uma força pública que se transformaria no futuro em polícia militar para defender o interesse dessa galera. Ou seja, todos esses interesses, e se você for observar as estruturas, a própria história da faculdade, das primeiras faculdades do Brasil, desde Olinda, vindo aqui para a faculdade, a primeira foi em Olinda, vindo para cá, para São Paulo, você começa a perceber que tudo isso foi feito para você servir a elite que estava aqui. E algumas áreas continuam sendo assim. Uma delas é a medicina. É isso que eu tenho a dizer nesse aspecto. E você acha que a questão da discussão hoje, que você comentou, né? Que é muito mais forte essa questão da discussão das cotas, coisa e tal, ela se dá justamente por conta de todo o material, né, que a gente tem para produzir esses conteúdos. Porque hoje a gente não depende mais da mídia morta, né, que era ela quem informava a gente, né? Hoje você tem acesso à informação de uma forma muito mais rápida e muito mais diversa. É o preço da diversidade, né? O preço da informação, né? Justamente o que os países, né? Os conglomerados, as grandes famílias, os conglomerados, as BlackRock que dominam o planeta, não é que não querem que você saiba, tem consciência que você não tem como impedir a difusão da informação, mesmo numa China retrancada, no máximo talvez numa Coreia do Norte, você não vai conseguir ter esse tipo de informação, mas em outros países a difusão da informação é algo irrefreável, como a gente não consegue impedir o poder da internet ou do desenvolvimento da tecnologia. Mas se a gente parar para pensar nesse aspecto, com relação à sua pergunta, doutora, eu tendo a dizer que é um efeito colateral daquilo que a gente nunca quis falar. E assim, porque é um assunto chato, em toda educação, todo mundo não gosta de ficar falando sobre isso, não. Só que não curto, as pessoas vão falar assim, caramba, é isso aí. Por quê? Porque eu nunca fui enviesado nesse aspecto. Eu fui colocado nessa situação, graças a Deus, eu fui buscar informações quanto a isso, mas é uma coisa que é uma chaga, é uma feridinha que a gente tem que ficar tocando. E aqui sempre vai ter isso. E a gente perde em relação a isso. Vou dar um exemplo, a nossa condição de nação. A gente é um país, mas não é uma nação, porque a gente vai se dividindo tanto em determinados grupos que eu não me identifico com você não se identifica comigo, não me identifico com você. E aí a gente vai se tornando o famoso dividir para conquistar. E o Brasil sempre vai ficando nesses índices aí abaixo de absolutamente tudo. Até 1980 a gente tinha um sistema educacional muito mais poderoso que a Coreia do Sul. Olha que a Coreia do Sul hoje está brigando aí nível número 1, 2 aí com Suécia, com Hungria, assim, lugares que tem Suíça, Dinamarca. E a gente está aqui para trás, porque aí a gente vai discutir várias questões.
o governo do Estado, ingerência do Estado sobre as políticas públicas, até onde o privado tem que ir. A gente vai entrar numa discussão que vamos cair para variar em política. E aí, a segregação da segregação, né? Mas sabe que a gente está falando sobre cotas, né? Sim. E você tá falando aí, e eu tô pensando, somos grupos, na verdade, somos grupos. Se eu trouxer aqui para você, por exemplo, o TEA, né, o autismo hoje em dia, a gente pode falar a mesma coisa que você usou há pouco. A gente falava sobre essas pessoas? Não se falava. Às vezes as pessoas perguntam, né, até por conta da minha formação, mas agora tem mais autistas? Tem mais autistas ou antes nós não falávamos sobre eles? Exatamente. Antes era muito pejorativo. Aquele lá é retardado. Sim. Né? Era muito usado essa palavra. Esse aí é um retardado. Distinções, né? Você lembra do idiota, imbecil, débil mental? Total. Então era o retardado como um macro, né? Isso aí não serve pra nada. Eu aprendi isso em medicina legal, que hoje está totalmente obsoleto. Eram definições de ele tem um determinado retardamento de x-idade. Intelectual, exatamente. Né? Ele é imbecil, débil mental. Exato. Hoje a gente fala... Idiota. Isso. Hoje a gente traz muito o autista, né? E a gente cuida muito, como a gente cuida de cota, a gente... Hoje vem falando muito mais coisas que nós não falávamos, é o que a doutora Lu acabou de falar. Temos muito mais informações, usamos mais essas informações a nosso favor. Né? Você falou uma coisa muito interessante que é assim, do próprio ser humano, qual é a nossa constituição? A gente é 50-50, a gente é genética, a gente é sociedade. Já dizia Freud, movimento de massa. A gente é isso, entende? Então quando a gente chega nos dias de hoje, a gente está falando dos dias de hoje, uma série de coisas mudaram para melhor e para pior. Exatamente. Não é? Agora eu gostei, você falou uma coisa muito interessante, né? Mudar de melhor para pior. Sim. Na verdade, eu sinto, né? Aí é uma sensação, né? É meio difícil a gente também falar com uma certa arrogância de conhecimento, por quê? Porque na verdade é uma troca. Vocês vão passando o que vocês conhecem, eu passo o que eu conheço e a gente vai gerando algo que vai ter um determinado valor. Se você for observar, eu enxergo o seguinte: tem um livro de um homem que eu gosto bastante, que chama Yuval Noah Harari. Ele escreveu um livro chamado Sapiens, a Breve História da Humanidade, que eu adorei, e um chamado Homo Deus, que inclusive eu estou lendo e eu gosto bastante. Ele deixa claro que não existe o racismo, assim, interessante isso, né? Ele fala que existe o culturismo. Como assim o culturismo? Porque se você pega uma criança que ela nasceu em Ruanda, põe para ela viver nos Estados Unidos, pega essa americana, põe para ela viver na Inglaterra, pega essa inglesa, põe para ela viver na China, pega uma chinesa, põe para ela viver no Brasil, põe uma brasileira, põe para ela viver no Alasca, pega essa do Alasca, põe para viver na Austrália, e você, depois de um determinado período, enxerga como essas crianças estão numa fase de pré-adolescente, sendo adultos, eles estão adaptados àquele meio que eles foram inseridos. Exatamente. Ou seja, na verdade, a nossa discussão não é necessariamente com relação à discriminação, com relação a uma raça, a uma cultura. Vou dar um exemplo para vocês, o que nós estamos falando cultura. Aqui. A monogamia, você fala mais. O fosso, adorei, o fosso cultural que existe de pessoas formadas e não formadas. Quando você consegue conversar com uma pessoa que tem uma determinada formação técnica, e você também possui, a conversa fica mais equivalente, ela flui. Sim. Não existe uma pressão social. A gente faz isso para relacionamento. Você vai escolher uma pessoa que você vai conseguir apresentar para os seus pares, que vai conseguir ter uma determinada conversa para gerar uma sinergia, porque senão fica difícil. A gente vai ficando unindo as pessoas que não têm essa sinergia. As pessoas precisam de conexões. Conexões, exatamente. Já dizia, né, Freud, que temos todos interesses. Quando a gente usa essa palavra, tem interesse financeiro. Não, ele é também. Ele é um dos interesses, mas todos temos interesse. Seja em qualquer relação de amor, relação interpessoal, temos interesse sim. E é o que você falou, é a troca, é uma troca técnica, é a troca, né? Mas se não houver o interesse, não tem relação.
Não tem qualquer Não tipo tem. de relação. Mas Mas tem relação de amizade, exato. porque eu tenho amizade É. com você, porque eu tenho interesse na sua amizade. Claro. Isso soa claro. pejorativo. Essa palavra, que ela é muito, vou dizer, técnica, se você não souber colocar, ela soa como pejorativa. Então Total. tem interesse na amizade dela por conta do quê? Não, calma, não E é tem que assim. ter. Eu adoro não o que você não falou. é um pejorativo. O interesse ele pode ser legítimo ou ilegítimo. Exato. Acabou. Exato. O interesse É que a gente legítimo, fala, né? Você vai ter um relacionamento e interesse legítimo. Fala assim, você não tem interesse? Lógico que eu tenho. É justamente por isso que eu tenho uma relação com essa pessoa. Exato. E tem que existir. Senão não teria com essa, teria com outra. Não faz sentido. Eu elenquei, eu quis, né? Seja uma amizade, um amor, eu quis, é verdade, é isso mesmo. Doutor, o senhor comentou da faculdade de odontologia. Eu, como graduanda em odontologia de século passado, literalmente, né? Quando eu prestei vestibular, não tinha ainda lei de cotas, né? Ainda não era. Fiz faculdade pública, fiz na Unesp, mas de 80 alunos que nós éramos, tinham apenas 2 negros. Nenhum que se enquadrasse no LGBT, que ia mais, Certo. nenhum PCD, e assim, que participava que poderia ser enquadrado, que os alunos mais carentes poderiam, por si só, recorrer a uma bolsa pela faculdade. Certo. Eram 2 ou 3 no máximo. Sim. O senhor nenhum indígena também não tinha nessa turma de 80 Sim. alunos, que a odontologia é um curso, consideramos elitista, É, né? Ainda sim, mais na é. faculdade pública. Sim. Embora eu fiz colégio público. Não, mas é legal, você tem que tocar nesse assunto mesmo, né? Mas Eu tô gostando. me conta, o negro, ele está em vantagem por ali ter 2 e não ter nenhum indígena, nenhum PCD, nenhum... Por que hoje não se luta para que essas outras minorias, que não estão inclusas na lei de cotas, como o LGBTQIA+, não tenham também o direito a essas cotas? Concordo com você, eu acho é um assunto que tem que ser discutido, mas eu vou entrar e volto novamente a entrar nessa discussão. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu estava conversando, que é bem conhecida, né, que é o Fred Nicasso. A gente estava conversando esses tempos num projeto aí que a gente está, enfim, desenvolvendo, e eu brinquei com ele. Ele falou, não, na verdade ele brincou comigo. Ele falou, eu falei, fui eu que falei com ele. Falei, você sabe que você é um unicórnio, né? Ele, como assim eu sou um unicórnio? Você é totalmente um unicórnio. Você é um cara negro, gay, condombolecista, médico. Ou seja, você é a exceção. Fugiu a tudo Você que era a está em normalidade. todas as exceções. Aí eu falei para ele, só falta você, se você não tivesse a perna e fosse PCD, aí ia falar que você ia ser o unicórnio dos unicórnios, cara. Então assim, brincadeiras à parte, ele compreendeu exatamente a minha fala, e aí a gente entrou nessa discussão que você está falando e chegamos na seguinte conclusão. O direito, ele corre atrás dos fatos, não o contrário. Então, o que acontece? Os fatos vão surgindo e a gente vai gerando essa discussão, não o contrário. Então, boa parte dessas discussões da população negra, adivinha de onde vieram? De vocês. De vocês como? Das mulheres. Quem foram as primeiras excluídas a exigirem direitos quando podiam, estavam lá do lado do marido? As mulheres brancas. E não pense que são as mulheres brancas, presta atenção. Elas estavam lá e falaram, por que eu tenho que ser dona de casa? Por que eu não posso trabalhar? Foram queimadas aqui perto, na Moca, num galpão lá, no famoso... Não foi... Estou falando besteira. Esse foi do Dia Internacional das Mulheres, que não foi nem no Brasil. Mas não foi nem no Brasil. Foi em Londres. Mas o que eu sei é que, por exemplo, teve uma greve aqui de mulheres do século... Se eu estou certo, foi do século retrasado, em que as mulheres sofreram praticamente um ataque da polícia, que era crime você fazer greve. Então assim, a gente vai evoluindo. O que vai acontecendo? A gente tem uma compreensão de mundo de uma determinada forma. Ela é muito sutil, é o que a minha professora de medicina legal brincava, falava assim, o que é ser normal? A Feb, que foi minha professora, nossa professora, né, doutora? Ela falava assim, a normalidade é você agir silenciosamente de acordo com os demais. Tá bom. Uma definição muito simples.
Só que isso, se você parar para pensar, é uma tese estabelecida. Quando você discute e rebate essa tese de uma forma distinta, com uma ideia totalmente... Aí você vem com uma antítese, batendo nessa tese. A antítese vai batendo na tese. Opa, tô batendo aqui no microfone. A antítese vai batendo na tese. Até que essa antítese forma uma tese maior, chamada hipótese. Essa hipótese tenta se sobrelevar àquela tese, colocando a concepção de que, olha, a mulher também é um ser humano, ela também tem os mesmos direitos e deveres, tal. Então, você não pode, a partir dessa concepção, a gente tem consequências dessa compreensão. Acabou. Se você reconhece algo, consequentemente surgirão outras coisas. Então vamos sobrelevar. Essa hipótese vai tomando o lugar da tese e vai gerando uma nova tese. E assim é a nossa sociedade. E assim é essa relação dessa ideia que você está falando para mim de contingência, dela vir para complementar algo que já existe. Tem que ser discutido? Óbvio que tem que ser discutido. Mas assim, os institutos, as pessoas, elas vão detendo força. É o que a doutora acabou de falar. Vamos lá, a gente vai falar sobre a galera que é PCD, pessoal especificamente que tem TEA, transtorno. Os termos, inclusive, já mudaram, né? Você não pode mais falar que é só autista, né? Antes era transtorno do espectro autista. Agora é transtorno do espectro autista. Então, assim, isso vai transformando por quê? Porque você vai estudando, você vai compreendendo, existe mais. Não, sempre existiram essas situações. Só que agora a tecnologia aumentou, a gente tem o telefone, a gente consegue filmar, a gente consegue difundir as informações. Você não possui um único ponto de informação para gerar essa informação em massa. As pessoas estão se educando individualmente. Esse próprio podcast é um formato de você conseguir vender esse tipo de informação ou influenciar algum tipo de pessoa com aquilo que a gente está produzindo aqui. Você não precisa de alguém que vai exercer. Digamos que nós estamos quebrando a hegemonia da igreja, é isso que nós estamos fazendo. E aí a gente está retirando os intermediários para ir direto ao pai, que é a informação, para assim dizer, brincando, né? Vai diretamente. A gente pega a pessoa que quiser informação e discutir sobre esse assunto, escutar alguma coisa assim, ela vem aqui e observa essa situação. Eu acho que é isso. A gente tem que desenvolver. Existem projetos nesse aspecto, doutora, de incluir outras pessoas em relação a essa legislação, o que pode ser feito, por exemplo, uma emenda, seja uma emenda parlamentar, enfim, não é algo absurdo. Só que é aquilo, depende de força política, depende dos entes que estão envolvidos. Só que o que eu tenho a te dizer é o seguinte, gostando ou não, é como o Fred brincou comigo, né? Ele falou assim, olha, ele usou uns termos assim bem... Ele falou assim, sou gay mesmo, sou médico mesmo, mas uma coisa que eu já nasci foi preto. Ou seja, ele falou assim, a primeira coisa que eu descobri que você é discriminado e que as pessoas te olham diferente é porque você nasceu diferente. Então, assim, talvez é a mesma coisa da pessoa que é PCD ou algo do gênero. A minha cunhada, certa vez, falou uma coisa muito engraçada. Quando ela sofreu um acidente e ela sofreu um acidente muito azarada. Sofreu um acidente muito azarada. Em Foz do Iguaçu, lugar lindo, né? Sofreu um acidente. Aí ficou lá na cadeira de rodas, meu cunhado levando ela lá. Ela falou que as pessoas falavam com meu cunhado de pé, levando a cadeira, não falavam mais com ela. Olha que louco isso. Mas é a invisibilização das pessoas. É louco isso. É isso mesmo. É essa palavra. Incapaz para tudo, né? E olha só, fala, né? Eu vou trazer para um outro grupo. A gente às vezes pensa só no que é muito macro e a gente esquece do que é micro. Eu posso te falar aqui sobre mim, né? Eu era obesa. Eu pesava 120 quilos. Aí você olha e fala, nossa, e o que a gente está falando aqui nada mais é do que o ser humano colocar para fora a dor que habita dentro dele. Com certeza. Entende? Eu não tenho, vou usar essa palavra, tá? Você me corrija se eu estiver errada. Mas assim, a minha dor não é ser branca ou preta. A minha dor era ser obesa. Sim. Entende? E você era discriminada sim, sem dúvida óbvio nenhuma. Que sim, não tenha dúvida. Agressivamente, de olhar, não precisava nada mais do que olhar para você. Não precisava. E todo mundo que está no grupo da obesidade sabe disso. Se eu começar a falar aqui, né? Quem é obeso, histórias. Muito. Então, assim, são grupos, pequenos grupos, onde a dor salta. Então, como a doutora Mércia falou, da cota, né? Eu vejo também muito que é isso, tá? Onde está a minha dor, onde que ela dói tanto para eu ir lá e lutar.
Você não falou das mulheres brancas que fomos lá e tal, Sim. e fizemos o que tinha que ser feito? Por quê? Porque chega um momento em nossas vidas, e sim, a gente junta com o momento, o ambiente, o mundo, a época que a gente vive, e a gente não suporta mais. A gente usa muito essa palavra. A gente não suporta onde? Dentro da gente. Então, o que eu faço? Eu vou lá e opero o estômago para eu nunca mais ser obesa. Olha isso. Entende? É aquela muito a coisa sério isso. radical de eu ir lá e fazer. Ah, então eu sou obesa? Então, o que eu preciso fazer aqui para resolver? Já fiz de tudo. De tudo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou no taxativo. Mas, doutora Andressa, não cortando o doutor José Luiz, quando o paciente sofre toda essa dor, todo esse preconceito, toda essa discriminação, bullying, aquelas brincadeiras, Sim. ele opera a uma grande porcentagem de reganho de pacientes. Ah, sim. Por que esses pacientes vão para o caminho de volta do sofrimento, daquilo que machucou esses pacientes? Sim, vou falar do reganho, tá? E vou falar aí, eu sou obrigada a falar da banalização da cirurgia bariátrica. Então é aquela coisa assim, é o que é fácil. Então eu tô obesa, eu vou lá, corto meu estômago e não preciso fazer mais nada. Se a gente for para um outro grupo, vamos dizer assim, as pessoas acham que é dessa forma, que é tudo muito simples. Então basta fazer uma coisinha que eu não vou precisar fazer nada nunca mais. E não é assim. Você tá na cota, vou falar de negros. Você foi lá, você branca, fez a sua graduação. Eu negra fiz a minha também. Então só porque eu entrei eu não preciso fazer mais nada. Quem tem que lutar é só você. Não é assim. Não, concordo. E aí o reganho tem muito isso. E falando só pra gente concluir da bariátrica, imagina, hoje eu peso 70, eu pesava 120. Meses, eu te diria anos, que eu tive desconstrução de imagem, algo que eu não tinha, não era um transtorno que eu tinha antes, de me olhar ou pôr ao espelho e ver que eu ainda era gorda, e chegar numa loja e falar, me dá GG. A vendedora fala, mas o seu é o M. Então, assim, há uma série de coisas que você precisa fazer. Não é porque o negro, o indígena, o pardo entrou na faculdade, tô ganho aqui, eu vou ganhar meu diploma. Não é isso. E as pessoas não têm essa tendência. A começar pelo psicológico, né? Total. Porque o psicológico também, até onde eu entendo sobre a questão da bariátrica, ele mexe muito. Total. Né? E aí a pessoa, às vezes, ela não consegue se reconhecer, ela não consegue. Não. E ela precisa do tratamento para poder acompanhar isso, porque senão o retorno, ele vem, né? A volta, o reganho de peso. Você ele imagina, você dorme, né? O que aconteceu comigo? Eu dormi com 120 quilos, tendo vindo de uma churrascaria, onde eu comi quase que o boi inteiro. É verdade. É o famoso despedida. Despedida do quê? A comida não vai sumir da face da terra. Entende? No outro dia, é engraçado, mas é triste. No outro dia, às 7 horas da manhã, eu estava operada. A hora que eu acordei, copinhos de 20 ml. Você tem um trauma de Gatorade, de água de coco, eu detesto. Você chega um momento, né, dessa dieta, eu fiz há muitos anos, eu fiz há 21 anos, eu tomava o caldo de legumes coado, não eram legumes, era o caldo, a água. Então, assim, você tem que parar e pensar, poxa, o que está acontecendo comigo? A sua cabeça buga. E eu estava preparada, eu fazia terapia há 2 anos antes de fazer. E tem pessoas que chegam, né, muito pra mim, ai, doutora, você pode me dar um relatório para eu fazer a bariátrica? Eu falo, nunca! Em tempo algum, porque você corta o estômago e não corta a cabeça. Tem o quê? Reganho. Entende? Porque não se coloca naquilo. É o que eu acabei de falar. Qual é a sua dor? Então, se coloque com a sua dor e resolva. Não tem normalidade. Eu não falei há pouco da monogamia? A monogamia existe aqui. Quem falou que é certo, que é errado, que é normal, exatamente. que é anormal? A gente pode discutir aqui N assuntos, né? E as pessoas, elas não buscam o quê? Eu falo sempre isso, olhar daqui pra cá, né? Ninguém busca olhar pra dentro de si. A gente normalmente tem uma visão muito enviesada, né? A gente só consegue enxergar do nosso ponto, né? É uma coisa bem de Platão, né? Daquele do mito Não da existe o caverna. estudo do eu, né? Você está Exatamente. olhando do seu ponto e você desconsidera totalmente o ponto do outro. É o que Assim, é é justamente ponto, por né? isso que gera essas guerras que a gente está vendo aí. Exatamente. A gente não consegue se colocar na posição do outro. Dentro dessas duas questões, corpos diferentes, o obeso
o paciente trans, Sim. o paciente trans negro, o paciente PCD, o senhor acredita que tem algo sendo feito nas diretrizes do currículo nacional para mudar a forma de ensinar a tratar corpos reais? Porque como estudante de odontologia, né, eu posso falar clinicamente que há uma distância, há um abismo, eu diria, no corpo lá que a gente aprende na aula de anatomia, no corpo que nós atendemos na clínica da graduação e o corpo que você se depara quando você recebe o seu diploma. Os corpos são muito diferentes, nada é igual. Assim como o paciente obeso, como o paciente trans, como o paciente... Sim. Há algo nesse sentido? Eu não tenho informação, mas eu posso dizer o seguinte. A informação que eu tenho, na verdade, já estou sendo contraditório, é que... Vou dar um exemplo para você. A população negra ela é acometida por uma doença chamada anemia falciforme e também por doenças coronárias, cardíacas, pressão alta. Eu, por exemplo, tenho pressão alta, é uma coisa meio de família. Assim como você enxerga a população asiática com um problema, eu estava falando com um grande amigo meu, que é um problema estomacal muito específico. Então, assim, existem algumas questões nesse aspecto. Agora, se existe uma política, eu posso garantir para você que não. Por quê? E se tem, ela não é aplicada. E, além de não ser aplicada, não tem interesse. Por quê? Qual é o interesse em relação a isso? Quem briga por esse tipo de interesse são as pessoas que sofrem efetivamente com isso. Quem tem a dor. Quem tem a dor. Se quem não tem, cá para nós, a gente está... Esse é o grande problema da gente não conseguir suplantar os problemas básicos, porque a gente não consegue ir para os específicos, porque você não sai do básico. E assim, a gente está falando ainda de um país, uma quantidade gigantesca de saneamento básico, que não é nem básico, é precário. Então assim, a gente não tem esse tipo de preocupação. Pelo que eu percebo, esse tipo de colocação e preocupação, ele chega a ser mais acadêmico do que efetivamente de fato. Você vai numa UBS, vai ter esse tipo de tratamento de direcionamento. A gente faz isso para fins dos grupos que são relativamente fortes. Você vai ter em relação à mulher, população preta. Olha, para ser bem realista, pode esquecer em primeiro. A gente vai entrar em questões de colorismo. Quem é preto? Já começa daí. E hoje em dia tem-se que essa discussão ela está em segundo plano em relação a outras pessoas que possuem outros tipos de, como a doutora bem falou, de grupos específicos. Então assim, você hoje está discutindo com mais veemência questões LGBTQIAPN+, as próprias questões de PCD, e ainda, diga-se de passagem, pela polarização que a gente está tendo contra esse movimento woke, na verdade o contrário, é voltar ao status quo e fingir que isso não existe. Mas também eu não vou querer entrar nessas questões políticas, que eu acho que não é o objetivo do podcast. Eu vou te desviar para a psique, dessa a gente pode falar. O que acontece, né? Pegando o gancho aí do que você está falando. Nós somos seres solitários em essência, porém somos sociáveis. Então é aquela coisa, é o nosso embate do dia que a gente saiu de dentro do ventre da nossa mãe, que a gente nem sabia que a gente não era acoplado a ela. Entende? Então o que você está falando muito, a gente vem falando aqui nesse podcast hoje, é sobre dor. O que dói em mim não dói em você. Eu sei falar sobre obesidade, eu não sei falar sobre ser preta. Sim. Não é? Eu posso até me colocar, tentar me colocar empatia, no seu lugar. né? Posso até ter, mas eu não sei falar. E se você for observar, você está falando uma coisa muito legal, porque no final das contas é só empatia que a gente tem que ter. Exato. Real. E às vezes é difícil você tocar na empatia num negócio que te pega indiretamente. Exato. Você entendeu? Claro que é. Lógico que é. Então assim, eu tento não só amenizar o discurso, porque eu não sou uma pessoa radical. Acho que existe um grande problema. A gente está vivendo assim, momentos de radicalizações de ideias, de conceitos. Acho que isso é muito perigoso, não contribui em absolutamente nada. A verdade eu tenho que crescer com minha, vocês. né? Eu tenho que crescer com vocês de alguma forma. Vocês
crescendo comigo, e a gente tem que ter a humildade de saber que cada um sabe alguma coisa até um determinado ponto. E tá tudo bem. Sim. Você entendeu? E detalhe, nós convivemos nesse mesmo grande universo aqui. Então a gente tem que gerar esse tipo de sinergia, mas tendo consciência que, vou dar um exemplo para vocês, existem várias outras questões de fundo que retira a força de discussões muito sérias. O que nós estamos falando sobre dor, aí você vai colocar assim, mas será que é dor mesmo? Mas será que esse assunto ainda... Essa polarização e as radicalizações, porque alguém vai querer radicalizar por um lado, não, é isso mesmo, tem que ser dessa... O outro vai falar, não tem nada que ver. A verdade vou dar um exemplo, a gente estava falando sobre cotas. Eu, por exemplo, eu acredito, particularmente, eu acredito nas cotas raciais sim, mas eu acredito que elas são eminentemente sociais, elas precisam ser eminentemente sociais. Por quê? Porque a gente já está misturando existe toda uma população de periferia miscigenada já. É difícil você, inclusive, em bancas de heteroidentificação, você fala assim, quem é aquele cara? Esse cara é negro ou não é? Esse cara é indígena ou não é? A gente também tem que observar a questão econômica. Então, assim, mas eu não sou uma visão, eu não sou um ponto de conexão entre essas pessoas, principalmente pelos radicais. Eu sou arregaçado pelos radicais. Primeiro que eu não posso ser radical. Eu fui casado com uma mulher branca, minha filha é miscigenada. Como é que eu vou ser radical? Eu não posso ser radical, eu nem quero ser radical. Eu não gosto dessa mentalidade. Mas, para algumas pessoas, isso é praticamente eu ser contra o movimento. Então, vocês conseguem compreender? Eu posso fazer a melhor coisa para todo mundo. Mesmo assim, se eu conseguir... mas esse cara aí casou com uma mulher branca. Esse cara aí não... Vocês conseguem compreender? Consigo te dar um exemplo. Não faz muito tempo, um mês mais ou menos, eu recebi a indicação de uma paciente minha, de uma menina, 24 anos, que queria se consultar comigo. Normalmente eu respondo perguntas básicas, se atendo online, presencial, quanto é, como que é e tal. A menina me fez um questionário, porque ela é lésbica e ela queria saber o que eu achava sobre determinados assuntos. Mas assim, um questionário, meu WhatsApp rolava assim. E aí... eu tenho, acho que um jeitinho um pouco diferente de atuar com esse tipo de pessoas. Eu falei pra ela jeitinho doce de ser? Eu tenho um jeitinho doce, porque assim, eu falo muito isso. Antes da gente começar o podcast, eu estava falando isso. Dentro de um setting terapêutico, pra você, eu sou o que você quiser. Preta, branca, gorda, magra, alta, tenho um marido, 2, 3, 15, 10 máscaras sociais, vamos que vamos. Eu sou a sua consciência. Eu não sou a Andresa. Eu sou aqui, dentro do setting terapêutico, não. E eu respondi pra ela que, de fato, ela precisaria muito se tratar, mas não comigo. Porque ela tem, dentro dela, questões preconceituosas muito grandes. Pra ela me questionar. Primeiro que ela não sabe o que faz um profissional, independente de ser da minha área ou não. Que legal. Entende? Independente. Eu vou chegar pra você e falar assim, olha, doutor, eu preciso aí que você me ajude no campo do direito, mas assim, você, tem alguma coisa contra obesa, contra loira, porque eu comprei a tinta amarela pro meu cabelo? Adorei. E aí... eu gostei. Eu adoraria poder divulgar. Claro. E falar assim, olha, gata, você tá realmente com... Aí eu gravei um áudio pra ela dizendo, filha, vai lá se cuidar porque você tá com um problema homérico. A partir de você, isso, né? E aí expliquei pra ela um pouquinho o que Freud disse sobre a homossexualidade, ela deve estar pensando até agora. Mas a gente também olha, tem sempre o outro lado, né? A pessoa em si, não o paciente, a pessoa em si é o que eu falei da dor, mas ela traz também um preconceito. Claro que traz, todos nós trazemos uma carga, não adianta dizer que não. Exato. E a gente é construído não socialmente. Fala isso, tá? Óbvio, mas é óbvio. Vocês acham que eu não sou preconceituoso? É óbvio que eu tenho um monte de preconceito aqui interno. Eu tinha um professor dela também, não vou falar o nome dele, né? Senão vai. Melhor não falar. Mas ele adorava falar uma frase, até porque ele é desembargador hoje em dia. Ele falava uma frase que, putz, eu ficava muito pé. Ele falava assim, eu não tenho preconceitos, eu tenho conceitos formados. Exatamente isso. Ficava olhando assim pra cara. Já é meu. Baita cara preconceituoso. Só que assim, só que aquela velha história. Qual é a história dele? De onde ele veio? Como ele chegou até ali? Né? Então assim, quem sou eu também para questioná-lo pontualmente nesse aspecto? Eu tentava compreendê-lo.
Exato. Você entende o que eu tô querendo te dizer? É aquilo que a gente tá falando sobre a empatia. A gente tem que ter um ponto de empatia. Senão a gente não convive, pessoal, senão a gente vai se matar aí na rua. É a tal da comunicação. Vai acontecer essas polarizações malucas. Eu tenho amigos que têm ideias que eu tenho, às vezes, totalmente opostas. E a gente convive bem porque existe, obviamente, um sentimento entre nós e tá tudo bem. A gente tem que tomar consciência de que algumas coisas não precisam ser recalcitrantes a um ponto da gente se matar, meu. A gente não se comunica. É. O grande mal é isso. Por isso que eu tô não se falando. comunica. O que eu tô falando aqui pra você, eu desagrado boa parte da população pra ele falar, você não acredita em cota racial pontualmente, não. E acredito que ela nem tem que ser eterna. Ela tem que servir pra equilibrar, equilibrou, acabou, tchau, fim. Mas aí eu vou levantar um ponto que talvez seja uma questão polêmica. Mas será que a cota racial, ela não é uma forma de também segregar? Existem diversas formas de segregação. Concordo com você. Eu vou utilizar esse termo assim como a gente estava utilizando do termo do interesse. Não deixa de ser uma segregação. E as pessoas vão falar assim, nossa, mas existe segregação positiva? Claro que tem, porque na hora de você segregar, para você jogar para as cadeias, para as periferias, para ficar sem comida, você está segregando também. Na hora de você chamar para participar, você também está segregando. Só que o termo em si, ele possui, como eu poderia dizer, não vou nem falar que é uma polissemia, mas na sua essência gramatical, aí o que ele quer dizer, na sua semântica, essa questão, essa carga negativa. Mas é possível você discutir a esse ponto. Nossa, mas isso está prejudicando aquele que tirou uma nota positiva. Concordo, não vai deixar. Só que até então, vamos falar sobre aspectos micros, mas agora de macros. Quantas outras pessoas você também não está incentivando você sair daquela situação? E outra, o próprio assunto se tornou sério a partir do momento que ele vai tocar a vaga daquele moleque que estudou lá no Augusto Laranja, no Dante Alighieri. Ele vai, óbvio que ele vai ficar pé. Por quê? Porque ele nunca teve privação de nada. Ele nunca teve privação de nada. A mãe dele nunca teve privação de nada. O pai dele nunca teve privação de nada. Não, então agora, quando toca a privação dele, só que aquele cara, aquele moleque que tá lá, que entrou no lugar dele da conta, que estudou pra caramba também, diga-se passagem, pode não ter sido a mesma nota. E digo mais, eu falo isso por mim. Eu sou estudante bolsista 100% do programa Universidade para Todos do governo federal. Você estudou comigo na faculdade e você pode dizer muito bem como é que eram esses estudantes. Eram estudantes que não tinham outra possibilidade. Se eu não aproveitasse essa possibilidade, eu não teria uma outra. Eu não tive condição de pagar uma faculdade. Então assim, só que eu fiz do trem, da oportunidade, como a gente brinca da sorte, fiz o melhor que eu pude fazer para mim. E é isso. Então assim, a gente tem que ter consciência de que quando você abre a possibilidade para terceiro, você pode estar cortando também sua própria carne. Você pode estar tirando do seu filho a possibilidade de ter lá aquela vaguinha dele lá na USP e tal, só que ele está fazendo um mundo mais sociável, um mundo um pouco melhor, um mundo com mais oportunidades, porque as vagas não existem para todo mundo, nunca vão existir. Só que a gente tem que pensar que nós vivemos em um conjunto e que, gostando ou não, você não vai viver no seu feudo ao ponto de levantar o muro, porque uma hora a miséria vai pular o seu muro lá, vai invadir sua casa, você vai ter que andar na rua, você vai ter que andar com o seu carro aqui. A gente precisa ter esse ecossistema social minimamente equilibrado. E é para isso que eu acredito nas cotas, na minha opinião, são raciais, mas precisam ter esse viés social, na minha opinião. E elas podem ser transformadas com relação ao tempo. Entendo que deva ser racial, por quê? Porque de 500 anos no Brasil, 400, o sistema econômico que vigeu aqui que vigorou, foi a da escravidão, gostando ou não. E isso gera reflexos, mas assim, gigantescos. Eu tenho a carta de alforria da minha bisavó, eu tenho comigo. E assim, o meu avô era analfabeto. O meu pai estudou até a 4ª série. Agora, se você for pegar esse grau de evolução, eu tenho um nível superior. Agora, isso é só uma questão pura e simplesmente de sorte? Não, existe um pragmatismo social que foi colocado e eu consegui quebrar isso.
Mas será que todo mundo tem essa possibilidade, essa chance de, por exemplo, eu recebo elogios racistas que as pessoas nem percebem que é racista. Ai, como você fala bem. Então quer dizer que eu não teria, pelo que você está observando, eu não teria condição mínima de ter esse tipo de erudição, porque na sua concepção, um cara negro, alto, só que eu também sofro as mesmas. Se eu ficar em pé na porta do shopping, eu brinco com a minha mulher. Se eu estou de pé numa porta de shopping de terno, alguém vem perguntar alguma coisa para mim. Ô moça, aqui eu não sei o que. Ele me confunde com segurança. Por quê? Porque está arraigado dentro dele. Você quer algo diferente do que você está falando, mas também na mesma pegada? O que eu ouvi várias vezes. Nossa, você é inteligente? Por quê? Não, porque você já é bonita. Loira burra, né? Exatamente. Você vê? E eu não sou negra. Agora, né? eu concordo com você, só que olha a diferença. A loira nunca foi morta por ser loira. Claro que não. A loira nunca foi jogada nos grotões por ser loira. Nunca pôde deixar de entrar em algum lugar por ser loira. É isso que eu quero dizer. Sim. Então, assim, é muito mais profundo que você está falando. Exatamente. Você entende o que eu quero dizer? É isso. Mas concordo com você, não deixa de ser. E é um baita no preconceito. Exatamente. Preconceito totalmente. Né? Eu meio legal. Ele é mais superficial, mas ele é preconceito da mesma forma. Com certeza. Exatamente. Com certeza. É a mesma coisa eu falar, nossa, foi estuprada porque tava de shortinho. Exatamente, que serviu justamente, como eu disse para vocês, dar força para o movimento feminista para efetivamente quebrar os grilhões e falar assim, não, peraí, eu sou o que eu quiser. Exato. Não existe um determinismo quanto à minha existência pelo relacionamento que eu sou obrigada a ter, diga-se de passagem. Exato. Não disse que era obrigada. Não, era obrigada. Sim, claro. Você lembra o que era a mulher a desquitada? Nossa. Vocês lembram? Não era nem a divorciada, desquitada. Alargada, né? Nossa, eu tava assistindo uma novela, acho que foi agora do Viva, aí tava lá assim, você vai falar com aquela... Uma novela antiga tá passando. Você vai falar com a separada. Você vai falar com a pejorativo, desquitada. né? A mulher não conversa essa desquitada, né? não é pra você falar com a desquitada. Que isso? Então, assim, você já começa a observar que é o que eu disse, as teses vão complementando e suplementando umas às outras, vão surgindo hipóteses, antíteses para bater nela. E assim, a nossa sociedade é essa eterna evolução social, é isso. O cotista eu vejo como a questão da diversidade, né? Não basta só falar da diversidade. O cotista você desenvolve uma linha de pensamento, doutor, não sei se é essa linha, de equidade, né? Você torna o ambiente mais justo, facilitando não facilitando, mas tornando que aquele cotista seja um facilitador de relações que os outros possam se ver e ter empatia. Eu posso chegar num hospital, se eu sou uma mulher trans, se eu sou um homem trans, eu posso chegar num hospital, eu posso chegar no centro de saúde, eu posso entrar num escritório de advogado e me identificar não só com uma pessoa preta, mas também com um homem trans, uma mulher trans, né? Então, essas questões de equidade, o senhor acredita que elas vão além da questão racial? Muito, mas muito além. Eu acho até que são momentos existenciais da nossa sociedade com relação a isso, doutora. Penso eu que esses grupos já estão fortes, não estão fortes, é mentira. Eles estão se fortalecendo dia a dia ao ponto de ter representantes onde ele precisa ter para ter essa efetiva alteração do status quo, que é o Congresso Nacional, na casa que é em Brasília, para você efetivamente gerar o que a gente respeita, que são as leis. Por que eu fiz esse parênteses em relação às leis? Por quê? Porque eu ouço muito, mas é porque está na lei. Mas também já esteve na lei que fazer greve era crime. Também já esteve na lei que meu corpo não tinha alma e eu tinha que ser escravizado. Então, assim, a lei existe, ela tem que ser obedecida, mas ela tem que ser pensada e interpretada para ser efetivamente aplicada. E outra, ela também é superada. Aí eu falo da minha e da nossa atuação, né? Como profissionais, para a gente bater nisso. Por quê? Porque isso que a doutora passou nesse seu questionamento
ele só vai ser efetivo com a aplicação da lei. Sem aplicação da lei, pura e simplesmente de forma espontânea pelos entes que estão aí, é necessário um grau de consciência no qual eu vou dizer para vocês, eu sou, não vou dizer um pessimista, mas eu acho que um realista num nível hard. E não só isso, mas eu tenho um ponto de, assim, como eu poderia dizer, uma coisa meio, não vou utilizar o termo depressivo, mas eu não consigo acreditar que as nossas gerações de que nós estamos sentados aqui na mesa alterem esse status quo. Eu acho que precisa vir as que estão vindo aí mais evoluídas que a gente. É isso. Aí, daí, pensando nessa sua fala agora, né, a gente pode acreditar que não existe nesse momento políticas públicas capazes de direcionar esse ensinamento, essa reeducação ou esse letramento desde lá do início da vida em sociedade de uma criança. Porque a primeira sociedade da criança é a escola, né? Que é onde ela passa boa parte do tempo recebendo a educação que ela precisa para poder seguir a vida em sociedade. Então você acredita que também não há, nesse momento, políticas públicas suficientes para poder trazer esse ensinamento lá da raiz, desde do ensino pré, sim, enfim? sim. Porque você começa a pensar o seguinte, que a gente tem essa prática do racismo há anos, né? E só agora a gente conseguiu, né, recentemente, o ano passado, me corrija se eu estiver errado, uma lei que criminaliza isso de uma forma mais efetiva. É o que você transforma com os que você está querendo dizer, na verdade, a gente tem desde 89, mas foi alterado ano passado, no início de 2023, a legislação que determina injúria racial e equipara como racismo, porque existem essas dicotomias, né? Isso. Enfim, é complexo, mas se você for respondendo a sua pergunta, doutor, eu vou levantar uma questão. Numa escola, se todo mundo se transformar em azul, não tem mais cor nenhuma. Todo mundo aqui é azul, porque é branco, amarelo, acabou. É azul, todo mundo é azul. Ainda assim a gente vai se dividir, porque a professora vai falar assim, aqui na frente fica os azul claro, lá no fundo os azul escuro. Então assim, o que eu estou querendo dizer é que o ser humano, ele tem a tendência de picotar tudo. A gente tem a tendência, a gente sempre vai fazer, é da nossa natureza, nós como grupos sociais. A gente precisa se reconhecer como acabou, a gente sempre vai se picotar, é natural. Agora, com relação a esse círculo social, vou mais longe. Eu nem acho que começa na sociedade. Eu acho que o primeiro círculo é a família. É dentro da sua própria casa. Por isso que eu disse que eu sou reticente com as gerações que estão aí. Por quê? Porque existem as políticas públicas aplicadas, elas até existem, só que elas não conseguem ser massificadas por uma mentalidade muito específica. Vou dar um exemplo. As escolas têm dificuldade. Eu falo porque eu fui na escola da minha filha tratar justamente sobre isso. Ela não tem coragem de... Ela fala assim, olha, eu tenho que tomar um cuidado nesse assunto que eu vou tocar, porque eu vou tocar um monte de pai aí que se eu fizer, os pais vão retirar as crianças aqui da escola. E escola particular vive a partir do quê? Como praticamente tudo. Nossa, a partir do capital. Então assim, não dá pra você alterar esse status quo, sendo que você tá preocupado com o dinheiro. É o famoso quem lacra no lucro, entendeu? Então assim, vamos fazer uma coisa aqui revolucionária, você vai fazer, mas você vai ficar sozinho. Então assim, o que eu tô querendo te dizer é que essas polarizações geram esse tipo de mentalidade. Você não consegue discutir com pessoas que já têm uma formação, como disse o meu professor, já tem um conceito formado. O cara não quer acreditar nisso aí, acabou, entendeu? Você não tem como transformar, é o que eu digo, só tem dois tipos de, na minha opinião, né, dois tipos de pessoas preconceituosas e racistas. Os ignorantes e os que não são ignorantes. Os que são ignorantes eu consigo conversar. Porque os que são ignorantes, porque eles desconhecem. Então assim, a gente vem, bate papo, aí o cara pode aceitar o que é consciente, o cara e poucas ideias, entendeu? Então assim, aquilo que ele acha, ele e acabou. Esse aí eu não tenho ideia. E assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês, isso tudo que eu tô falando não é um fruto de algo que eu tô pensando já discutir, rediscutir muito sobre isso, mas muito sobre isso. Por quê? Porque gostando ou não, eu tinha que
discorrer sobre isso. Como é que eu vou discutir com o avô do amiguinho meu quando era criança, porque eu não podia subir lá no aniversário? As crianças iam lá, parabéns pra você, ficar do lado de fora com a bola. Não podia subir, não sabia o porquê. Entendeu? Quando meu pai só olhava e fazia, só balançava a cabeça assim, tipo, um dia você vai entender por que você não subiu. E assim, hoje eu enxergo que pessoas passam coisas muito piores do que eu passei por ser LGBTQIA+. Ou a pessoa o cara tem ódio, pura e simplesmente porque a pessoa existe. A pessoa tem coragem de falar assim pra mim, eu já escutei isso. Não, mas eu não sou racista, mas eu odeio viado, não sei o que. Então, você entende o que eu quero dizer? Então assim, aí eu fico só observando, por isso que eu digo, a pessoa preta e consciente dessas questões de discriminação, eu tenho que dar força para discussão feminista, eu tenho uma obrigação existencial de fazer isso. Eu tenho uma obrigação existencial de fazer. Eu posso não ter um protesto, é o que eu digo. É o que eu falo sobre lugar de fala também. Lugar de fala é só o lugar onde você está, não significa que você não pode falar. Por quê? Porque o antropólogo fala do indígena. E ele é antropólogo, ele veio lá da Suécia para ser antropólogo. Ele pode falar, só que ele vai falar da posição dele de antropólogo sueco. Ponto. Então ele vai poder falar. Só que ele tem que se reconhecer aonde ele está. Então, vai falar questões de mulher, você não tem lugar de fala. Tenho sim. Eu tenho como homem preto, numa sociedade vital. É sempre do acabou, seu é o meu ponto de vista. Que não significa que, inclusive, é o mais legítimo para falar sobre algumas coisas. Acabou. Isso é outra discussão. É mais ou menos nessa linha, doutor. Eu acho que as políticas públicas existem, elas são aplicadas, mas todo o entorno ele é extremamente caótico e você não consegue hoje ter, como poderia dizer, um direcionamento, porque entra governo, sai governo, aplica uma ideia, não aplica outra ideia, a gente está tudo polarizado. Nós estamos vivendo feudos dessa realidade aí. Existem pessoas muito conscientes e outras que não têm consciência nenhuma e não querem ter consciência. É assim que funciona. É mais ou menos nessa linha. Você sabe que a gente tá caminhando para o fim do nosso podcast, né? Opa. E aí, eu vou trazer uma máxima aqui que a gente sempre fala. Eu falei há pouco dos sermos seres solitários, porém sociáveis. Então a gente está todo o tempo tentando se encaixar dentro de alguma coisa. Eu já falei aqui em outro podcast que muitas pessoas chegam para mim e fazem assim, principalmente adolescentes, né? A nova geração aí que você tanto falou. Qual é o propósito da vida? E eu dou sempre a mesma resposta. Cara, vai lá perguntar pro teu pai. Por quê? Porque para Freud, né? Você já percebeu que eu adoro o cara? Não tem propósito de vida. Você falou que você, por vezes, é muito realista, beirando o pessimismo. A psicanálise é muito realista. Então, para tudo isso que a gente está falando, todas essas questões, todos esses lugares de fala, a gente, não sei como, nem eu nem ninguém, está aqui. Eu brinco que eu acredito que eu vim pela cegonha. E eu acredito nisso. Outro pode acreditar que veio por pó de estrela e não importa. Estamos aqui. E mediante esse tempo que a gente passa aqui, chamado vida, né, a nossa jornada chamada vida, a gente faz o que compete a nós olhando para dentro de si. É o que você falou. Eu sou branca, eu não consigo sentir as suas dores. Eu consigo, no máximo, me colocar no seu lugar. Mas eu tenho o meu ponto de vista com as minhas questões. Isso não me deixa nem mais e nem menos. Tem que ter a tal da empatia, né? Então, por tudo isso que a gente falou aqui, vai um olhar para dentro de si mesmo, do respeito que a gente tem por si e pelo próximo, que todo mundo é diferente, mas todo mundo é muito igual também. Nossa, com certeza. Para finalizar, né? Porque, primeiro, muito legal de poder discutir essas ideias, mas também para reconhecer o seguinte, exatamente na sua fala, quando você fala que a gente tem que olhar para si, no final das contas, a gente está ficando cada vez mais antropocêntrico. Sim. E quando a gente fala que nós estamos nos tornando antropocêntricos, a gente tem a consciência de que a gente está deixando de ser teocêntrico, ou seja, então a nossa sociedade antes tinha alguém que determinava o nosso futuro, ou seja, era Deus, era o universo. Sim. Hoje é você que busca o que faz sentido para você existir. Então estamos mais, como poderia dizer, olhando para dentro da gente. Nós mesmos. Então assim, isso é muito reflexivo. Por isso que eu digo que muitas dessas alterações elas
não vão vir mediante lei, imposição, mas sim da própria reflexão. Na minha concepção, eu sempre brinco com a doutora, que no final das contas a gente nunca consegue, eu nunca consigo convencer um juiz ou um cliente de absolutamente nada. Eu só faço com que ele tenha as ferramentas necessárias para ele mesmo utilizar isso, ele mesmo ruminar essa informação e ele chegar num ponto que a gente quer que ele chegue. Isso é Mais ou menos psicanálise. nessa linha. Exatamente isso. Doutor José Luiz, agradecemos demais a sua presença, não só a sua presença, mas também por abrir os nossos olhos. Não, é uma troca. Vocês aprenderam, assim funciona. E abrir também os olhos da sociedade, né? Porque a gente está aqui para desconstruir e tentar normalizar o que deveria ser de berço normal. Muito legal né? poder participar com vocês, porque eu também já fui muito questionado. Mas você vai falar esse assunto com pessoas? Com qualquer pessoa. A gente tem que parar de transformar um assunto. Você não tem o monopólio do assunto. Ele é público e ele deve, inclusive, ser discutido por diversas pessoas com os diversos pontos de vista. Essa é a ideia. Por isso que eu gosto de ser equilibrado nesse sentido. É nessa linha. Que aí se cria tabus, né? Não. Eu posso falar, eu não posso mais ou falar, menos isso. Né? E não é Acho que deu, né? Tudo Parceiro, certo. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, Isso. é nóis. Gostamos muito, né? Toda essa sua expertise, esse seu conhecimento que abrilhantou ainda mais aqui o nosso podcast. Muito obrigada. Romano, fica aqui um presente nosso pra você levar aí. Já posso bater na mesa, né? Já posso bater na mesa? Não pode bater na mesa Não ainda. posso bater na Não mesa pode. ainda? Meu Tem que Deus esperar do mais um céu. pouquinho. Obrigada mais uma vez pela presença. Como você disse, a troca foi sensacional. Vamos patrocinar, hein? Eu tô com Patrocina. elas, hein? Patrocina, hein? A parte financeira. Obrigada. Eu que agradeço. Mais um episódio do nosso podcast. A gente termina por aqui. Até Obrigada. mais. Até.